Josué capítulo 1, de 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês será desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a tua palavra mais uma vez. Ó Deus, ensina-nos a olhar as circunstâncias difíceis que muitas vezes nos traz o sentimento do medo. Algo que às vezes nos corrói, algo que tira-nos a paz. Mas, ó Deus, como o Senhor falou a Josué, hoje fale a nós de tal forma que possamos compreender esta palavra do Senhor para o nosso bem. E seja, ó Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, nós vamos tratar de algo que nenhum de nós é vacinado para não ter. A gente gosta de ter remédio para a gente caminhar ou estar pronto para caminhar, ou o remédio para quando eu estou enfermo, eu posso dar o remédio para mim mesmo, para uma pessoa que amo, e ele, através dos seus testes, é demonstrado a sua eficácia, e eu tenho uma expectativa, vou melhorar. Quando a gente fala de medo, nós estamos falando de algo que vem sobre a vida de cada um de nós, em um momento ou em outro da nossa história. E ele tem características. O medo é uma emoção, e é complicada essa emoção. O medo não desaparece rapidamente, e às vezes, isso por causa de um motivo. O medo, ele é complicado porque nem todos nós temos medo das mesmas coisas. Eu me lembro de uma pessoa muito amiga da antiga vida, quando eu digo isso lá do começo, né, da juventude, ela tinha medo de galinha. E você passa a mão na cabeça e diz, mas medo de galinha é algo desesperador para ela. E aí, analisando, você acaba entendendo o porquê disso. Algo aconteceu e aquilo marcou, a ponto de haver uma ansiedade profunda, um desespero até, diante de uma galinha. O medo é complicado porque nem todos temos medo das mesmas coisas. Às vezes nem sabemos ao certo por que nós temos medo de algo. Simplesmente nós tememos alguma coisa. Se Deus quiser, jamais vou passar por isso, e peço para Deus não permitir. Outras vezes, os nossos corpos, a nossa mente, elas respondem com medo por várias coisas, por vários motivos. E eu sei por que eu estou com medo.
Às vezes o medo é pecaminoso. Às vezes, ter medo não é pecaminoso. É algo que devemos ter medo. Então, a conclusão que a gente chega nessa introdução é que o medo é algo comum a todos. Nem sempre são as mesmas causas, nem sempre é a mesma reação, mas a realidade está ali. E isso tem levado pessoas, às vezes, a uma ansiedade pela expectativa da possibilidade do medo, a ponto delas não viverem com tranquilidade. São pessoas medrosas. São pessoas onde tudo é observado como possível elemento de agressão. É aquela pessoa que quando você fala com ela, ela já está pensando em se proteger. E às vezes o problema vai acontecer exatamente por causa disso. Alguns querem demonstrar que não tem medo de nada. E acabam gerando uma fantasia para si mesmos. Então, afinal de contas, o que é o medo? O medo é alguma coisa que nos leva a entender a nossa limitação. Se em algum momento eu posso experimentar isso, é porque certamente eu tenho limites de capacidade para suportar tudo. E quando às vezes eu observo, eu na verdade suporto muito pouco. O texto de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Com a mão onde Deus faz justiça de maneira graciosa. Essa é a ideia aqui do texto. Não tema, porque eu estou com você. Essa é a mesma argumentação que Deus traz aqui através do livro de Josué, onde diz: olha, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, é algo que eu preciso tratar, é algo que eu preciso vencer. E isso é possível através da intimidade com Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer é responder a pergunta, então: o que é o medo? Vamos entender aqui o contexto e o que Deus fala a respeito do medo. Aqui, dentro do contexto de Josué, que está com uma responsabilidade de guiar o povo de Deus. Por que isso? Porque Moisés está morto. Olha só o verso primeiro. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Josué era um servo de Deus e era o braço direito de Moisés. Ele viveu anos vendo a grande complexidade de conduzir uma nação pelo deserto. Imaginem, centenas de milhares de pessoas, alguns dizem que 1 milhão de pessoas, ou um pouco mais, de pessoas que foram durante esse processo, saíram do Egito em grande multidão e foi um povo crescendo, 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 crescendo. E Josué vendo as dificuldades de liderar. E agora simplesmente, eu vou usar uma expressão, cai no seu colo a responsabilidade. Agora é com você. Você vai ter que fazer. Você vai ter que liderar, você vai ter que coordenar. Interessante, quando a gente se casa, é algo maravilhoso, mas é algo assustador. Lembre disso, Ana. Por quê? Porque a partir daquele momento,
eu que tive durante toda a minha vida sustentado, suprido, conduzido, ensinado, fortalecido por uma base familiar. É o que se espera. Agora eu vou começar a construir e eu vou estar só. Sou eu que tenho que fazer. Eu não posso mais ficar dependendo da minha família. Eu agora tenho que tomar decisões. Eu agora, por causa das decisões, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Eu desejo algo e eu vou ter que, com o meu cônjuge, caminhar em direção àquilo. Planejar, orar, começar a andar, e às vezes chegar lá na frente e dizer, isso não é realidade para a gente, e olhar e dizer, perdemos um bocado de tempo e dinheiro e animação, e vai começar de novo e tudo mais. Tudo aquilo que vem sobre a nossa vida como responsabilidade, e é algo novo, não que seja algo ruim, como por exemplo o casamento, vai causar um certo estresse, vai causar um certo nível de medo, vai causar ansiedade. Isso é próprio do ser limitado, finito, e que em última instância é dependente de Deus. A nossa existência existe por causa do Senhor. Então, olha só, Moisés foi o líder que Deus designou na saída de Israel do Egito. Ele liderou, ele atravessou o Mar Vermelho, ele conduziu as viagens pelo deserto. Se você andar, por exemplo, pelo livro de Números e Êxodo, você vai encontrar que a liderança de Moisés, ela foi marcada pela mansidão, e a Escritura diz, nós não vamos encontrar homem manso igual a esse. Em Êxodo capítulo 33, é dito, no verso 11, que era um homem que tinha intimidade com Deus. E os israelitas estavam prontos agora para entrar na terra prometida. Eles estão no limite. Ali agora é só entrar e, pela promessa de Deus, tomar posse da terra prometida. Mas quando eles enviaram os espiões para coletar informações, o relatório de 10 deles criou medo, pânico e uma revolta contra Moisés. Eles até mesmo ficaram magoados. Você lendo o capítulo 13 e 14 de Números, você vai ver que eles disseram, olha, a gente saiu, estamos esse tempo todo aqui, mas aqueles lá são gigantes, eles são belicosos, eles têm capacidade de se defender, isso, mas Moisés... estavam prontos para matar Moisés e Arão, até que Deus interveio com uma súbita exibição de sua glória no tabernáculo. Uma conspiração. E a consequência dessa rebelião foi que nenhuma pessoa viva, exceto os 2 bons espiões, que eram Josué e Calebe, muito bem, eles tiveram permissão para viajar, entrar na terra prometida. Os demais, que foram contaminados com medo, a ponto de questionarem a promessa de Deus, ficaram na borda. Ficaram magiando, rodeando, olhando de longe e dizendo, uau, é a terra que Deus nos deu. Como seria bom a gente já estar lá. E Deus diz, você não vai chegar lá. O medo teve a capacidade de gerar nessas pessoas uma rebelião contra a promessa de Deus, a ponto de Deus agir com juízo e dizer, vocês não vão participar dessa promessa. Porque o medo levou-os a atitudes totalmente desprezíveis. Não só para com Moisés, mas para com Deus. E é interessante que agora mesmo, eu e você vamos encaixar aqui exatamente com essas pessoas. Então é exatamente nesse momento estranho, o povo
ameaçou Moisés por causa das coisas que eles tinham. Por exemplo, Moisés, a gente está com sede, a gente quer água. Moisés, nós estamos com fome e queremos pão. Moisés, a gente está com vontade de comer carne. Moisés, as cobras estão matando. Moisés, e tudo isso, o medo das pessoas e frustração, tiraram deles o melhor que havia para eles viverem. Eles desviaram os seus olhos da promessa para o medo. Eles, de alguma forma, esconderam o conhecimento que Deus já lhes dava, que eles eram o povo de Deus e que Deus era com eles. Foi capaz de levá-los até mesmo à incredulidade. Deus prometeu, a gente está aqui, agora Deus vai matar a gente de fome? Na frente dessa água? Com os soldados egípcios? Ele bate na rocha, em vez de falar com ela. A ideia que dá ali é que ele está com raiva, e sai dali água. E a consequência foi que Moisés também não seria capaz de entrar na terra prometida. Apesar de ter sido escolhido, qualificado para fazer coisas excepcionais em nome do Senhor. E agora Josué, que é o braço direito de Moisés, e o livro de Josué registra a entrada dos israelitas na terra prometida através dele. As pessoas envolvidas na rebelião agora já estão mortas. Morreram antes de chegar ou ali. O maior líder da história de Israel morreu também. E Josué é chamado por Deus para cruzar o rio Jordão e conquistar a terra prometida. Moisés passou por tudo aquilo, por todos aqueles desafios da sua vida, que foi muito confusa, atribulada, muitas responsabilidades sobre ele, provavelmente muitas noites dormidas por não saber o que fazer, e até temer aquilo que vai fazer. Deus disse, você não entra. E olha agora para Josué, e os nossos olhos vão olhar para Josué agora. E Deus diz, Josué. E Deus fala com Josué. E Deus, nesses versos, Ele faz algo que a Escritura o tempo inteiro faz, na medida em que lemos a Escritura, sabendo o que é palavra de Deus, e Deus está falando para mim algo. Aqui, Josué estava levando ou recebendo uma palavra direta de Deus para ele. Ser forte e corajoso, não temas. Puxa, seu filho sabe esse versículo. Se você tem uma criança que está no departamento infantil, se você começar a falar o verso, ele vai repetir. É palavra de Deus. E Deus agora, Ele está tratando Josué com a palavra dele, com a promessa existente. Josué agora está liderando um grupo de pessoas difíceis, com um histórico comprovado de reclamações e insurreições. Aquele período não foi período simples. Ele está cruzando para uma terra com cidades fortificadas, terreno desconhecido e grandes muros. Ele está assumindo o lugar do líder que confrontou o faraó. O líder que subiu no monte para receber a tábua da lei, dos 10 mandamentos, e se encontrou pessoalmente com Deus. Ele está assumindo o lugar do líder, de todos os líderes. Portanto, não é para nós algo estranho ou de se admirar que Deus fale sobre a realidade do medo e ansiedade nesse texto. É como se Deus sabe quem é Josué, sabe o coração dele, entende as limitações dele, e agora está mostrando exatamente para Josué de que tudo isso é tratável através da presença e promessa e fidelidade de Deus. A primeira coisa é: Moisés morreu.
aquele que falava com Deus e era nosso mediador, morreu. Agora sou eu, a palavra de Deus e o próprio Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. O medo, ele só pode ser tratado por Deus e a sua palavra. Como é que isso acontece? Vamos começar nosso exame aqui definindo o que nós queremos dizer com medo. A emoção, o medo, ela é tão comum que pode ser difícil entender daquilo que a gente está falando. Primeiro, nós podemos começar com o oposto do medo. O oposto do medo é, está tudo bem até aqui. Tudo aconteceu muito certinho. O primeiro capítulo de Josué nos diz o que é. 3 vezes nesse capítulo nós vemos essas palavras. No verso 6 diz, seja forte e corajoso. Verso 7, somente seja forte e corajoso. E no verso de número 9, não te ordenei? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso somente e eu te ordenei. Deus vai trazendo ênfase à necessidade de sermos fortes. O medo vem porque eu reconheço que eu não sou forte. E agora Deus está tratando o medo dizendo, seja forte e corajoso. Deus não está dizendo que Josué é o homem forte e corajoso, é o homem que jamais não tem medo. Ele é um homem diferente do restante dos mortais que tem medo diante das dificuldades. Não é isso. Deus está mostrando para ele como no dia a dia ele tem que tratar as coisas que causam medo na sua essência, na sua vida, nos detalhes da sua busca de alegria, de paz, de comunhão com Deus, com fidelidade, de fidelidade ao Senhor. A palavra hebraica para forte aqui no texto tem um sentido de fortificação, endurecimento. É difícil você tirar alguém daquela posição porque ele está com estacado, ele está com pés firmes. Ontem eu vi uma luta que eu achei muito estranha, esquisita. Se não me engano o nome é sumô. 2 homens bem fortes e obesos, com uma sunga muito esquisita, que era a única coisa que eles tinham. Eles começam a empurrar um ao outro com uma força estrondosa. E interessante, o menor, ele estacou, ele pôs os pés dele ali. E o outro tentou de todos os jeitos, e aquele que era menor, ele foi capaz de levantar aquele que era maior, mais gordo, mais pesado. Ele jogou ele para cima e fez ele cair. E assim ele venceu. Ele estava na batalha. Ele estava diante de alguma coisa que o atormentava. Era difícil. Eu sou menor do que o problema é muito grande, pode me afetar, pode me arrebentar, pode destruir tudo aquilo que eu preparei. Mas aquele indivíduo, por alguma razão, ele se preparou, ele estava capacitado, e apesar de menor, ele lança aquele outro no ar. E eu achei aquilo fantástico. E eu falei, olha aí meu exemplo de hoje. Então a palavra forte, ela tem essa ideia de fortificado, endurecido, estacado. O verbo aqui, ele tem vários significados, dependendo do contexto. A palavra forte. Ela é usada em vários radicais hebraicos para transmitir um estado de si, ou algo que você está fazendo para quê? Se fortalecer. Para se tornar forte. Para isso acaba gerando a necessidade de você comparar, ser mais forte do que. Então, algo incomum acontecendo aqui. Nós encontramos a mesma coisa com a palavra corajoso. A palavra corajoso significa responder a algo
assustador de uma maneira incomum. Normalmente as pessoas, quando estão diante dessa causa de medo, diante desse poder que está vindo contra, eu retraio, eu digo, passe, pode passar, estou aqui, joguei a toalha, não entro nessa de jeito nenhum. Você diz, nem entro na luta. Mas o ser corajoso aqui é, não tire os pés, não desvie, e enfrente, apesar de ser algo assustador. Ser cristão é assustador. Não por causa de Deus, da sua palavra, das suas promessas, da sua graça, a presença do Espírito de Deus sobre nós, é porque muitas vezes eu desconsidero tudo isso e eu olho a fonte do meu medo. Construa aquilo que deve existir no seu coração para que você cumpra o propósito de Deus, Josué. Esse tema que nós temos trabalhado de tratar as feridas do coração, muitas das feridas têm a ver com eu fui atingido. E muitas vezes a gente sofre porque nós não agimos corretamente diante daquela situação. Por que isso é importante? Duas razões. Primeiro, é importante você perceber que forte e corajoso é coisa incomum. A pessoa forte e corajosa na índole, na fé, na expectativa, diante de tantas dificuldades, não é comum. As pessoas normalmente, elas correm de coisas que podem afetá-las. Se aqui tem problema, eu vou por ali. Estava indo para um compromisso aí, Kátia, essa semana, e pusemos no GPS. Fomos os primeiros a sair de casa. E era longe. Eu não sei que hora que o Hugo saiu, mas ele chegou junto com a gente. Na hora que eu botei no GPS, fala dos caminhos. E eu fui no mais curto, é claro, não sou bobo. Só que o GPS não considerou que lá no Niemeyer, naquele lugar, tem uma programação de Natal monstruosa. E nós ficamos simplesmente ali, atolados. Não tinha o que fazer. Não tinha faixa de lá, não tinha faixa de cá, e ainda tinha a polícia lá na frente, e outra aqui, e outra lá, aquele tanto de coisa. Eu falei, ih, Hugo chegou junto com a gente. Muitas vezes nós estamos diante de situações previstas, ou não. Até mesmo eu estou achando que é tudo comum. Vai dar tudo certo, mas não é assim. Acho que uma das razões pela qual Deus diz 3 vezes a Josué, ser forte e corajoso. Eu creio que Deus sabe que a realidade básica para os seres humanos é lutar com o medo. Segunda coisa, também temos que reconhecer que nem todo medo é ruim. Ter medo às vezes é algo bom. E várias vezes Deus determinou que o povo dele fizesse alguma coisa, como por exemplo em Joel capítulo 2, quando o povo está vivendo de forma desorganizada, longe de Deus. Ele diz, olha, vocês se arrependam, vocês cheguem de Deus de maneira humilde, pedindo misericórdia, deitem no chão, coloquem cinza sobre as suas cabeças, porque Deus é justo. E todos esses gafanhotos, essas 3 nuvens extremas de gafanhoto que acabou com tudo que vocês têm, é juízo de Deus, e Ele vai continuar. Vocês querem mais? Interessante, Deus está passando medo. Está dando uma motivação que tem a ver com medo. E depois Ele diz, olha, sacerdotes,
Vocês façam direitinho o processo aí, antes de entrar no tabernáculo, antes de fazer qualquer sacrifício diante de Deus, por causa das pessoas que são o povo de Deus, porque se vocês não fizerem isso corretamente, tem penalidade. Então, a gente vai perceber que nem todo medo, ele é ruim. É exatamente aqui que fica complicado. Não temas. Às vezes, a ideia bíblica, as instruções é tema. E por temor, faça o que é certo. Essa linguagem nós encontramos na Escritura o tempo inteiro. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. O primeiro deles, Êxodo capítulo 14, verso 31. Diz assim: Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Por que eles temeram? Porque eles confiaram no Senhor e no elemento que Deus colocou para ser instrumento nas mãos dele, Moisés. Mas houve uma grande luta. O povo egípcio, que era a nação mais forte daquela época. No Salmo de número 89, nos versos 6 e 7, diz: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. As pessoas têm medo, porque ele é grandioso. Em Provérbios capítulo 1, verso 7, um texto que muita gente tem decorado na sua mente, diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E depois diz: os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas o temor do Senhor, ele tem que existir, porque senão não vai ter conhecimento, não vai ter sabedoria, não haverá de forma alguma instrução. É isso que está sendo dito em Provérbios capítulo 1, verso 7. Outro texto que fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 11, verso 28. E além de outras coisas, há a pressão diária sobre mim, da minha ansiedade, por todas as igrejas. Paulo tinha um ministério tão grande, ele era pastor de muitos lugares, muitas eram as igrejas fundadas ou iniciadas através do ministério dele, e ele disse que ele tinha uma ansiedade, porque ele tinha que cuidar dessas pessoas, ele tinha medo de acontecer alguma coisa nessas igrejas. E vem uma determinação de Deus, Deuteronômio capítulo 13, verso 4. Diz: andarás após o Senhor teu Deus, e o temerás, e guardarás os seus mandamentos, e obedecerás a sua voz, e o servirás e te apegarás a Ele. É uma lei, livro de lei, Deuteronômio. E aqui o texto diz: você vai ter que seguir o Senhor, andar nos passos que o Senhor colocou para você colocar o seu pé em cima, e você vai temer ao Deus. Então, temor é algo que tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Tem hora que temer é necessária. Tem hora que temer é ato pecaminoso. Então, é complicado, né? Existem bons tipos de temor. Na verdade, há momentos em que não ter medo é realmente pecaminoso. Você não está temendo a Deus e está fazendo essas coisas? Você desconsidera o Senhor? Quantas vezes eu já disse isso no gabinete?
para alguém, estão trazendo uma confrontação, porque a pessoa não está entendendo que aquilo está trazendo setinhas de Deus sobre você, tipo assim, ó, Ele está vindo e vem do alto com todo o poder sobre você. Ei, você não está percebendo que você está lutando contra Deus, que você está desonrando a Deus, e que Deus está a ponto de baixar a sua mão com ira sobre você? Tema a Deus. E aí a gente fica, né? Então, o que significa a palavra medo? A palavra medo significa esteja sacudido. Significa tremer. É a mesma coisa de causar terror. Você já tremeu de medo? Você já ficou numa situação que parece que dá um frio no coração, assim? Você fala, meu Deus, que situação é essa? Alguém tendo um problema ali na sua frente, você não sabe o que fazer. E você tem que fazer, não tem outra pessoa. E você vê uma pessoa passando do seu lado, assim, correndo com um revólver na mão. E você só gruda no chão. E parece que a sua alma saiu do seu corpo. E depois vai voltando lentamente. Nós temos que concluir que existe um tipo de medo que nos controla, e muito. Não estamos falando sobre todas as formas de medo ou ansiedade, mas existem alguns medos e ansiedades que têm causas biológicas. Temos que responder de uma maneira semelhante a Cristo e cheia de fé a esses momentos. Mas é complexo. Nós estamos falando de algo que está começando a violar o papel de Deus na minha vida. Porque o papel de Deus na minha vida é trazer confiança, expectativa, paz. E se o mundo estiver caindo, tudo bem. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 do outro lado, diz a Escritura. E o que o texto diz? Como é que é, não vi? Você não vai ser atingido. Quem disse isso? Que nós não vamos ser atingidos? É o Senhor. Então, nós temos que responder de uma maneira correta, semelhante a Cristo, e cheios de fé a esses momentos. Por mais difícil que seja, eu tenho que fazer isso. Josué recebeu um chamado muito específico nesse texto, no verso 2. Diz: Moisés, meu servo está morto. Prepara-se agora, e agora você vai entrar, vai passar o Jordão. Você e todo o povo, esse povo que Deus colocou agora para você conduzir. Entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus está dando não só orientação, como está trazendo promessas e garantias específicas. Deus não está dizendo, olha, isso aí causa medo mesmo, mas vamos em frente, porque, verso 3, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. A promessa continua de pé, eu vou fazer isso por causa do meu povo. Então, tem a ordem, ser forte e corajoso, está enraizado no que foi revelado a ele. Deus não simplesmente diz, Josué, ser forte e corajoso. Deus diz, ser forte e corajoso, porque eu estou ao teu lado. Eu fiz promessa e eu vou cumprir. E você pode ficar tranquilo, eu garanto isso. Porque eu sou o Senhor. E eu cuido dos que são meus. Onde vocês colocarem os pés de vocês, ali, onde eu dei para vocês, será de vocês. Eternamente. Para todo sempre. O medo, ou desânimo pecaminoso, seria permitir que o que Josué viu, ou sentiu, tivesse maior autoridade em sua vida do que o que Deus disse para ele. Esse seria um ato pecaminoso.
De repente ele ouve Deus falar e dizer, olha, agora é com você, igual eu fiz com Moisés. E ele se arroga e diz, então agora é comigo, eu vou fazer. Isso seria o medo pecaminoso. Eu tenho medo, mas eu vou fazer, eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho capacidade, É um medo que não tira de mim a minha limitação, que não me leva a olhar para os céus e dizer, eu só vou poder fazer isso por causa de Deus. E era isso que Deus estava fazendo com Josué. Deus estava dizendo, olha, o negócio é fera, vai ser difícil, vocês vão ter que entrar e tirar essas pessoas desses lugares que eles estão aí. Essa terra não é deles, essa terra é do meu povo, eu dei ao meu povo. Então agora, meu querido, entra, porque eu sou convosco, eu fiz promessas, eu sou a garantia, eu tenho poder, eu sou o seu Deus. O que acontece normalmente conosco, queridos? Deus coloca-nos no plano de vida que Ele tem reservado para cada um de nós, e nós estamos diante de desafios todos os dias, individuais, coletivos, familiares, interpessoais. Nós temos 50 mil crises e dificuldades para administrar. Às vezes conosco mesmo, o relacionamento íntimo comigo mesmo. Às vezes o meu relacionamento com Deus. Mas nós estamos vivendo essa realidade à semelhança de Josué. Não basta simplesmente dizer, ai, que difícil, estou com medo. É uma tendência nossa. Aí a base da ansiedade e das doenças baseadas nela. Eu tiro os olhos do Senhor, das suas promessas, das suas garantias, e coloco os meus olhos nos perigos e na minha impotência. E é exatamente aqui que a gente tem que entrar. Quando alguém procura e está vivendo de maneira acanhada, porque está tão angustiado, tanta coisa e eu não dou conta, eu tenho limites, eu não faço isso, eu dou conta daquilo. Ontem eu estava comendo perto de um menino e ele pegou o sanduíche dele, abriu o sanduíche dele, aquele mundo de coisa. E ele foi tirando. E os outros 3 meninos que estavam do lado, isso no shopping, olhando aquela situação. E aí ele deixou só alguma coisinha lá e pegou as batatas e pôs dentro do sanduíche para comer. E os colegas ficaram tudo olhando. Aí um deles virou e falou assim, por que você não comprou então que vem só isso? Ele fez um combão especial, uma batata diferente, com bacon em cima, com queijo, aquela coisa. Por que você não comprou um sanduíche que não tem essas coisas todas? Por que você complica tanto a sua vida assim? Eu não gosto. E é interessante exatamente essas coisas que a gente não gosta, que acabam sendo grandes desafios para nós. Eu creio que é exatamente essa situação aqui, de um desânimo pecaminoso, de um medo pecaminoso, que o livro de de Josué começa assim. Ao fazer isso, é um lembrete do que é verdade, o que deve controlar o meu pensamento e o que deve criar ação a partir de mim mesmo. O texto ele está mostrando como eu vou viver. O medo e a ansiedade pecaminosos, portanto, estão permitindo que algo tenha controle demais sobre a minha vida. Não é a presença do medo que é o problema, é o excesso dele. É o descontrole dele. Ele toma conta a ponto de você exclui toda a palavra e a verdade de Deus e promessa de Deus e a graça de Deus e a história do que Deus já fez na sua vida, e ao redor de você tudo
tudo aquilo que é maravilhoso demais e que já tem rodado na sua história. E o medo, aquela coisa que causa medo, ela é capaz de expulsar essas coisas de dentro de mim. Lembre-se, Josué, a promessa foi feita a todo o povo, mas foi através de Moisés. Do mesmo jeito que eu cuidei de Moisés, eu vou cuidar de você. A mesma promessa que eu fiz para ele continua valendo. A mesma garantia que havia para ele existe para você. Lembre-se, nós, servos de Deus, igreja do Senhor Jesus, crentes do Senhor Jesus, nós temos que nos lembrar destas coisas, amados, e não podemos permitir que circunstâncias existenciais, duras e mais duras do que sejam, que possam até arrancar a nossa vida nesse tempo aqui, não são maiores do que Deus, sua palavra, sua verdade, suas promessas, suas garantias e aquilo que de maior Ele tem reservado para nós, nos céus. E é exatamente isso que levava o apóstolo Paulo a dizer: olha, para mim, o morrer é lucro. Minha vida tem sido um pesadelo, tem sido difícil pra caramba. É um ministério, mas eu tenho prazer nele. Mas se eu vou viver para Cristo, por causa de Cristo. Porque de Cristo vem algo que é maior e me sustenta. Eu não sou prisioneiro dos romanos. Paulo, servo do Senhor Jesus, servo ali, a palavra é aquele que está vivendo como escravo. Eu sou servo do Senhor Jesus e não dos romanos. Eu sou aquele encarcerado de Cristo, diz ele. Foi Cristo que colocou ele ali. Fica aí na cadeia que você vai precisar escrever muita coisa. Você vai ter que deixar coisas importantes. Eu vou falar com você. Pode ser que ele não tenha entendido plenamente, mas Deus havia colocado ela naquela situação. Havia medo, sem sombra de dúvida. João, quando pediram a cabeça dele, ele ficou com um baita de um medo. Vai, pergunta para Jesus se ele é ele mesmo. Então lembre-se, o problema não é a realidade do medo, é a autoridade que nós damos ao medo sobre a nossa vida, desprezando aquilo que Deus já é e que já fez na nossa vida. A circunstância não é o problema. Eu sou. Bom, vamos lá. O medo, de alguma forma, ele gera em nós a necessidade de termos sistemas de segurança. Sistema de segurança. Eu lembro de uma irmãzinha da igreja que eu pastoreei, senhorinha já de idade, e ela sempre comprou o carro dela. Não era o marido, ela comprava o carro dela. Mas o marido dela disse: olha, o próximo carro eu é que vou dar. Ele disse: sou eu, porque precisa ser desse jeito. E eu me lembro que o carro dela, era um carro que não era tão exagerado assim, mas os vidros deles eram um troço dessa largura assim. Era blindado. Um dia eu fui abrir a porta para ele entrar, porque ela que dirigia, para ele entrar, falei: gente, que peso é esse? Tudo pesado, tudo largo, tudo... E um dia a gente estava lá na porta da igreja, acabou a escola dominical, ela foi dar a volta no quarteirão para vir buscá-lo. Ela barbeirou e bateu o carro num poste. Sabe o que aconteceu com o carro, né? Nada. Nós usamos sistemas de segurança. É importante isso. Gente, a Escritura diz que nós estamos numa luta, numa batalha que é espiritual. E que o inimigo, chamado diabo, ele vem feroz com dardos inflamados. A Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. E eu tenho que ter o escudo, diz a Escritura, que Deus dá.
Eu tenho que ter o capacete, o elmo, que Deus dá. Eu tenho que ter as sandálias para andar, a linguagem daquela época, que Deus dá. Eu tenho que ter a lança que Deus dá. Eu tenho que ter tudo o que Deus me dá, mas a situação é essa. Uma das chaves para vencer a batalha é saber qual a sua resposta preferida quando você está preocupado ou quando você está com medo. Geralmente está relacionado a tudo o que é seu. É exclusivo, é seu. Geralmente o que você é. E aquilo pode afetar. Você é bom em alguma coisa, você gosta de fazer alguma coisa, e isso está comprometido. Eu gosto da minha família. Qual é o medo? De acontecer alguma coisa com a minha família. Eu gosto de vestir essas roupas. Eu gosto de falar com liberdade. Eu gosto. Quando alguma coisa vem para tirar aquilo que eu gosto, o medo aloja. Você está brigando com o seu marido, com a sua esposa. Está uma luta, um ringue dentro de casa. Uma coisa terrível. Aí passa na sua mente: vamos acabar com tudo isso. Vamos separar. Vai cada um para o seu lado. Aquele momento de crise é momento de ansiedade. A questão é: como é que eu vou enfrentar isso? É isso que define o tipo de medo e o espaço que eu dou a ele na minha vida. O espaço de Deus, a sua palavra, as suas orientações, que diz: olha, não separe o homem, o que Deus uniu. Isso foi feito para a glória de Deus. Estou sem amor, então se coloque diante de Deus e peça amor, que Ele vai dar de novo. Ele vai fazer florescer. Temos um problema, vamos resolver. Houve um pecado, vamos tratar e largar esse pecado de lado e vamos perdoar. Existe o quê? O temor, ele sempre existe em cima daquilo que provavelmente vai me afetar, vai me destruir e vai afetar as coisas que eu gosto. Eu gosto de Deus. Benção. O que você tem que temer para que você não perca aquilo que Deus tem reservado para você? A hora que eu faço essa pergunta, isso me incomoda. Nós estamos aqui em escola dominical. Bênção. As crianças estão lá em cima, tem mais sala lá em cima. Maravilhoso. Quantos não estão aqui? E poderiam estar. Por uma razão qualquer, eles resolveram abrir mão do escudo que os defende dos dardos inflamados do maligno. E eles vão estar fragilizados. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é graça. Adorar ao Senhor é momento de descanso, e que significa o dia do Senhor, que é o dia do descanso. Quando eu troco isso, eu estou colocando em risco aquilo que é precioso demais, e eu quero aumentar essa relação, eu quero aumentar essa dependência, eu quero aumentar o desfrutar da graça de Deus, eu quero aumentar o meu conhecimento do Senhor para que isso transforme ainda mais a minha vida, eu quero aumentar tudo isso para que eu possa ser instrumento precioso de Deus, onde quer que eu vá, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, dentro da minha vida, dentro da minha empresa. Quando eu temo de maneira correta, avalio aquilo que pode ser perdido. Se eu não, eu começo por causa do temor bom, não pecaminoso, a agir de maneira correta. Mas a partir do momento que eu começo a achar que eu sou bom demais, eu posso viver tranquilo, porque eu venço, porque isso, a promessa de Deus, mas a promessa de Deus é aliança, e a aliança tem princípios de convivência. Você quer graça, bênção sobre a sua vida? Aqui está no texto, você vai ensinar eles todos a dependerem da palavra de Deus e serem obedientes. A colocar Deus em primeiro lugar.
Eu gasto tanto no dia anterior ao dia do Senhor, da minha energia, que eu não tenho energia para estar com Deus. É justo? É válido? Eu peguei um negócio aqui, eu vou finalizar com isso. Algumas expressões que nós temos de medo e ansiedade, de Mark Vroegop. Eu não sei se pronuncia o nome dele desse jeito. Primeira coisa que é comum no medo: começar a pensar demais em alguma coisa. Tem gente que não desliga nunca. Nunca, eu estou falando nem na hora de dormir, nem nas horas gostosas da vida. Não desliga. Às vezes o medo parece chutar nossas energias mentais em alta velocidade. Pim, pim, pim. E a minha mente vai e briga com aquela possibilidade A, possibilidade B, possibilidade D. A, B, C, D, vai até o final. E aí depois você põe letra 1, depois o número 1, 2, 3 e 4. E você faz todas as somas, as divisões. E você percebe tudo. E você gasta a sua existência em cima daquilo. Essa é uma característica da pessoa que usa o medo, ou permite o medo desqualificar a vida dela. Avaliamos posições, pensamos nos riscos, desenvolvemos gráficos, planilhas, lemos artigos. Cara, tudo isso é ferramenta. Mas eu exagero nisso, a ponto de eu não gastar tempo para ouvir Deus falando: ser forte e corajoso. Não temas, porque eu estou contigo. Nós estamos tentando nos proteger do que nós não sabemos nada. Nós não temos como planejar certas coisas. Então, normalmente a pessoa temerosa, exagerada, que acaba errando, é aquela que pensa além do que deve. E ao fazê-lo, esquece de pensar no Senhor e nas suas promessas. Uma outra característica é falar demais. Tem gente que quando tem problema não consegue resolver, a não ser que converse. A não ser que joga para fora. Tem gente que não joga para fora nunca. E tem gente que joga para fora o dia inteiro, todos os dias. A rua ficou torta, quase caí na rua torta. Mas já imaginou? Quase caí na rua torta. E então, aquela rua torta, né? E aí o outro disse: nossa, olha, essa rua ficou torta. Eu falei. Ele também quase caiu. Ou seja, é aquela pessoa que as circunstâncias, elas precisam ser tratadas o tempo inteiro. Então, ela mantém a sua cabeça alimentando. E muitas vezes, falando. Pare de fazer isso. Feche a boca. Pare a mente. Também. Tá bem. Essas pessoas são murmuradoras, elas são pessoas que temem, tem uma capa de expectativa boa, mas no íntimo é aquela que fica tentando fazer tudo acontecer. Eu não dou conta de dirigir todas as coisas na minha vida. Quem faz isso é o Senhor, baseado nos princípios dEle. É isso que Ele quer que você entenda. E o resto é Ele que te faz andar. É Ele que traz prosperidade, é Ele que traz vitória, é Ele que traz cura. Não tem a ver com o fato de você ter feito uma oração A, B, C, D, X, ou alguém também ter orado com você, mas do querer de Deus. A oração é simplesmente um exercício onde eu confesso a Deus a minha dependência. Mas é característica. Pensar demais e verbalizar aquilo que pensa demais. E você começa a colocar Deus de lado. Aí as palavras são torpes, são injustas, indignas. Não só para Deus, mas para quem tem do lado. Às vezes o medo parece falar com muitas pessoas. Você
valoriza as opiniões das outras pessoas, e você precisa se expressar, e você precisa genuinamente de conselhos, e isso é bom. Mas cuidado quando você faz isso de maneira desenfreada, como se essas pessoas é que fossem resolver seu problema, e não aquele que vai colocar os seus olhos naquilo que verdadeiramente é a solução. Excesso de trabalho é uma das características de pessoa medrosa. Olha aí, pastor. Pessoa que trabalha é porque... Não, estou falando de excesso. Eu estou falando workaholic, o viciado no trabalho. Às vezes o medo se expressa na vida de alguém que se torna um viciado no trabalho. Você responde ao medo trabalhando duro para preencher as lacunas, agregar dinheiro, valor, reconhecimento, para estar na lista essencial, ou tentar descobrir como se proteger, porque eu estou produzindo elementos de segurança para investir na minha segurança. Muita gente é assim porque ele quer ter segurança. Gente, eu estou ficando velho, eu tenho que dar um jeito. Tudo bem. Mas continue lembrando que o seu trabalho, ele tem medida. E Deus abençoe e nos dá as coisas enquanto nós dormimos. Salmo 127. Outra característica é o excesso de emoção ou emoções. Às vezes o medo ele se expressa com fortes emoções em direções opostas. Eu estou indo nesse rumo e alguma coisa, e aí eu pum para cá. Meu humor acabou, virei, minha cara fica feia, eu dou chute para o lado, e eu estava, naquele segundo anterior, eu estava feliz, alegre, tudo bem, e a emoção me dominou, e eu entrei em crise, que vai durar dias, meses, semanas. E eu entro em pânico, em crise de ansiedade, em crises de relacionamento. Tem pessoas que podem criar uma postura de luta ou de fuga, em que ela age com raiva. E você olha, é o angry, é aquele indivíduo com os dentes, ou abatido. E você olha, parece que morreu. Excesso de emoção. Ambas podem ser maneiras inúteis de responder emocionalmente ao medo. Superproteção é outra coisa. Às vezes o medo pode parecer mesquinho, defensivo, acumulador. Eu tenho medo de alguma coisa e depois eu penso em alguma coisa a mais que pode ajuntar a esse primeiro medo, e eu tenho um medo maior e maior. E aí eu começo a me proteger de tudo e de todos. É interessante que no gabinete eu encontro algumas pessoas que estão chegando, que Deus está agindo no coração, e você fala, vem participar, vamos cantar louvores ao Senhor, vamos estudar a Bíblia juntos na igreja, não só aqui no gabinete, vamos... E as pessoas não conseguem, porque elas criaram tantas proteções, que elas têm medo de relacionar com outras pessoas, e as pessoas encostarem nela, literalmente encostar fisicamente nelas. Elas fizeram e desenvolveram um mundo onde, se ela não é superior àquilo, e ela está julgando, e ela está se protegendo, ela não convive, ela não trata. E até o relacionamento que seria bênção, é uma ameaça. Superproteção. Às vezes nós tentamos gerenciar a incerteza ao nosso redor, protegendo a nós mesmos, ou aquelas pessoas mais próximas que nós amamos. O medo, ele pode nos levar à idolatria da autoproteção. E eventualmente nós vemos pessoas assim. São isoladas. Como a gente vence? Como a gente vence o medo?
é algo que nós vamos deixar para a próxima semana. Nosso horário já chegou no limite. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essas coisas que foram ditas até aqui. É algo para a gente meditar. E de repente vai ser oportunidade de você até mesmo escrever num papel. O que você se encaixa diante daquilo que foi dito? Ter medo, todo mundo tem. Mas e essas coisas? Elas têm sido excessivas, desproporcionais? Têm revelado uma ausência de fé verdadeira? Têm demonstrado uma fuga? Semana que vem, nós vamos continuar nesse texto. Mas vamos ter outros textos nos quais nós vamos tratar ainda sobre esse tema. Vamos orar? Senhor, dê-nos a alegria de podermos olhar para o alto e contemplar as belezas dos teus feitos e a beleza do próprio Senhor. Ó Deus, abra os nossos olhos para contemplarmos que o Senhor está cuidando de nós todos os dias. Dê-nos, ó Pai, visão espiritual para que possamos perceber o teu agir dentro da nossa alma através do teu Espírito ao aplicar a tua palavra em nós. Ó Deus, lemos tantos textos de que o Senhor deseja que tenhamos temor ao Senhor. Nós queremos ter esse temor correto. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.